Para isso, eu quero pedir a você abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Apenas o primeiro versículo que nós iremos ler nesta noite, onde nós refletiremos sobre o tema a lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, Altíssimo Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é de geração a geração, Tu és Deus. Nesta noite, Deus, eu peço que a Tua palavra seja honrada, que a Tua palavra, Deus, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela pode, Senhor, mudar a nossa vida. Honra, Senhor, nesta noite, mais uma vez a Tua palavra. Me capacita, Senhor, pois eu nada sou sem a Tua graça, sem o Teu Espírito Santo. Ajude-nos nesta noite, pois carecemos, ó Deus, todos nós, da Sua graça e da Sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa passagem bíblica que nós lemos, sabemos que essa história é muito conhecida por nós. Todos nós já ouvimos falar deste homem cujo nome é Naamã. E ao ler o texto bíblico, nós vemos vários elogios para este homem. Ele era comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu Senhor. E há uma descrição que por meio dele, o Senhor, esse Senhor, está com S maiúsculo, é o nosso Deus. Este Senhor, que é o nosso Deus, fez com que Naamã vencesse algumas batalhas, algumas guerras, e com certeza este foi o fator que o seu nome ficou conhecido na Síria. Mas nós iremos aprender aqui algumas coisas muito importantes sobre este homem, que muitas vezes nós saímos para a guerra com uma armadura, e Naamã, ele tinha uma armadura, e todos que ouviam, viam de longe um guerreiro, porque ele estava com as suas armaduras, mas por dentro havia um homem leproso, passando por uma dificuldade, uma enfermidade. E eu lhe faço a primeira pergunta nesta noite: qual é mais importante, a armadura ou o guerreiro? Qual é mais importante, a armadura ou o guerreiro? A Bíblia diz que Davi, quando ele foi guerrear contra Golias, Saul entregou para ele as suas armaduras, sim ou não? Mas Davi disse: eu não posso, eu não consigo andar com essa armadura, eu não estou acostumado, eu não estou habituado. Mas ele era um guerreiro, era um homem valente, era um homem que tinha experiência, ele acreditava no seu Deus.
sabia quem ele era. Porém, Naamã, ele era um guerreiro, mas quando voltava para sua casa, que despia-se, era nítido a sua doença, a sua enfermidade. Interessante que a Síria tinha atacado Israel, e nesta ida a Israel, ele trouxe uma escrava para servir a sua esposa em sua casa. Até o momento que aquela menina conheceu o dilema de Naamã, e ela disse para ele: se você conhecesse um profeta que há em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã, ele agora tem um dilema, ele tem um problema para resolver. Porque, pelo que eu li no texto, não dá a entender se toda a Síria conhecia o problema dele ou não. Mas até então seu problema está restrito em sua casa, em sua família. Mas agora ele tem um dilema. Porque aquela menina soube e disse: se você conhecesse o profeta que há em Israel e Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela coloca nele um ponto de reflexão: o que eu vou fazer agora? A Bíblia diz, no versículo de número 4, que Naamã tomou uma decisão. E qual foi esta decisão? Contar para o seu Senhor. E o que ele contou? O que ele falou? Ele falou aquilo que a menina dissera para ele. Mas certamente que ele teve que abrir o seu coração para o rei da Síria e expor o seu problema. E entra a primeira lição para a sua vida, para a minha vida. Você deve contar o seu problema para alguém. E já lhes explico isso mais detalhado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 18, quando Moisés foi visitado pelo seu sogro Jetro, e Moisés resolvia os problemas de toda a comunidade, sim ou não? Mas Jetro observou aquilo e disse: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Separa aí para você homens capazes, homens tementes, homens cheios do Espírito Santo, para ajudar você a carregar essa carga e resolver os problemas mais leves. E somente os problemas graves é que chega até você. Então veja bem que Deus coloca pessoas para resolver os seus problemas. Deus coloca pessoas em minha vida para resolver os meus problemas. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, que Paulo, ele vai dizer à igreja de Éfeso que Deus designou 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ajudar a comunidade a ter unidade e ganhar a maturidade cristã para resolver os problemas que havia dentro das igrejas. Ao ler a Bíblia, nós encontramos Paulo advertindo a igreja de Coríntios para confrontar os problemas existentes que havia. Então deixa eu te dizer aqui outra coisa: os problemas são resolvidos, os problemas foram criados já existindo uma solução para ele. Porém, às vezes nós não queremos aceitar a solução e não queremos encarar o que precisa ser encarado e ter a certeza que eu tenho, de alguma maneira, para alguém abrir a situação. Porque agora Naamã,
seu reino, ele deveria se explicar. E explicar não é explicar por alto, é contar os detalhes que só ele e a sua família conhecia. Ele teve que expor o problema de que uma escrava colocou em sua casa. Há alguém em Israel que o curará dessa enfermidade. Israel é a igreja. A igreja é o lugar de resolver os seus problemas. E Deus designou apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para ajudar, contribuir com uma visão bíblica, para que você possa criar uma maturidade e crescer edificado no corpo que é Jesus Cristo. Mas às vezes nós não queremos chegar até as pessoas e relatar os nossos problemas, porque queremos resolver os nossos problemas sozinhos. E deixa eu te dizer uma coisa: não conte o seu problema para alguém que não pode resolvê-lo. Às vezes você conta o seu problema para alguém que não tem capacidade de resolver. E Naamã, ele não contou para os seus criados, ele não contou para alguém que ele conhecia, ele foi direto na fonte do rei. Falou assim: rei, o meu problema é esse, a minha situação é essa, a minha causa é essa. O rei disse: tudo bem, vá em paz, eu vou enviar uma carta. Por que uma carta? Isso mostra que Naamã, ele não poderia chegar em Israel sem uma identificação de quem ele era e o que ele estava ali para fazer. A quem nós recorremos muitas vezes tem ligações, conexões que serão benéficas para a solução do seu problema. Por exemplo, uma lição prática: quando você vai em um médico e o médico percebe que o seu problema não é a área dele, o que é que ele faz? Eu vou te reencaminhar para um especialista que consegue diagnosticar melhor o seu problema do que eu. E ele então, mas são as conexões, os relacionamentos que faz que você encontre a pessoa certa para resolver o seu problema. A igreja do Senhor, para que ela foi colocada na terra? Apenas para cultuarmos a Deus? Apenas para louvarmos a Deus? Para ajudar, é claro, e também adorar o Senhor, para ajudar e contribuir no crescimento espiritual e edificação do corpo através da palavra do Senhor. E Naamã agora tem uma carta, e essa carta é endereçada para Israel, ou seja, a cura do seu problema está em Israel, ou seja, está na igreja, está a solução. E nós iremos entrar mais nesse detalhe. E muitas vezes nós queremos resolver o que nós temos para resolver segundo a nossa perspectiva. Há um pastor que disse que de acordo o seu coração está apegado, é exatamente isso que você vai defender em sua vida. Se você está apegado em coisas materiais, tudo que é espiritual será contraditório para a sua vida, porque o seu coração está preso, está apegado com as coisas dessa vida. Mas se o seu coração estiver apegado nas coisas que são de Deus, você defenderá a causa de Cristo. E ele disse isso falando de Paulo, que por causa que o seu coração era voltado para Cristo, que chegou a morrer
estava apegado. Não tente resolver o seu problema sozinho. Não tente resolver o seu problema de acordo com a sua perspectiva. Porque a maneira que nós vemos o problema não pode ser a forma correta. Por exemplo, se eu estou enfermo, eu posso me automedicar. Eu não posso. Eu posso criar um método de cura. Eu posso até tentar. Mas eu posso ser prejudicado com essa tentativa. Porque existem pessoas na vida que Deus constituiu médicos, policiais, essas autoridades para ajudar a sociedade a viver uma vida justa e uma vida protegida pelo Senhor. O processo de restauração não pode ser traçado por você. Eu posso decidir o desejo de ser restaurado, mas eu não posso traçar um projeto. Por quê? Mais um exemplo prático. Se eu vou ao médico e sou submetido a uma cirurgia, quem é que dita a regra da minha restauração? Eu ou o médico? O médico vai dizer, Wagner, quando eu fui operado das duas pernas, o médico disse, todos os dias, perna para o ar, sem fazer esforço, e só pode voltar a praticar o que você fazia depois de um mês. Restauração, recuperação. E eu era obrigado. Se eu quisesse voltar a ficar como antes. Mas eu não tenho o direito, posso até ter, mas não é o melhor, de traçar o processo da restauração. Sempre Deus colocará alguém em sua vida para ajudar no processo da sua restauração. Deus poderia muito bem tirar Israel do Egito sem a mão de Moisés, sim ou não? Poderia. Mas por que Deus não fez? É que Deus mostrava para Israel que Ele estava enviando um homem que Ele havia enviado para ajudá-los a tirar eles do Egito e também ao mesmo tempo mostrar para Faraó a soberania e o governo do Senhor, que nada pode deter a mão de Deus. Mas por que Deus, sendo soberano, teve que usar um homem chamado Moisés? Porque é um processo natural. É um processo natural. E assim continuará. Senão, não tinha necessidade de ter a igreja, de ter cultos, onde nós ouvimos a palavra de Deus para os nossos corações. E Naamã, ele tinha expectativas. Chegando em Israel com presentes, com ofertas, ele chega diante do rei com a sua posição, com o seu status, com os seus títulos. Ele chega perante o rei e o rei está lendo a sua carta, olha para Naamã, olha para ele e rasga as suas vestes. Por acaso sou eu, Deus, que pode te curar? E logo o rei de Israel pensou, certamente ele quer arrumar um conflito para termos uma briga entre Síria e Israel. E quando o rei rasgava as suas vestes, era um sinal de lamentação. E aquilo, toda a circunvizinha ali, todo aquele povo soube
chegou no ouvido de quem? Do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele disse para o rei: por que rasgaste as tuas vestes? Aleluia. Manda ele vir a mim. E eu imagino aquele rei falando assim: olha, eu sinto muito, mas eu não sou essa pessoa a quem a sua escrava disse. Eu sinto muito, mas eu não posso curar você, porque eu não tenho essa autonomia, eu não tenho este poder. E Naamã talvez baixou a sua cabeça: eu vou voltar então para a minha casa leproso. E quando chegar lá, a primeira coisa, vou dar carta de alforria para aquela moça, vou dispensá-la mesmo. Mas agora, Naamã sabia que o alvo dele deveria ser o profeta, que a menina disse que não era para encontrar com o rei, e sim com o profeta. E agora, Naamã vai em direção à casa do profeta. E Deus é sábio, soberano, e Deus conhece o problema no seu todo e não em partes. Deus conhece o problema do guerreiro Naamã, que estava perante o rei com as suas armaduras, com seus carros, com seus servos, com presentes para encantar. Mas agora Deus diagnostica o problema de Naamã para o profeta Eliseu, e Deus diagnostica o teu coração e sabe exatamente o que tem dentro do seu coração. Deus sabe a sua ferida, Deus sabe a sua dor, Deus conhece a minha dor mais do que ninguém. E muitas vezes nós cristãos maquiamos a nossa vida. Passamos a maquiagem para que ninguém veja o que nós temos, o que nós passamos, o que nós sentimos, para dar a entender que tudo está bem. Chegará um dia em sua vida que você terá que encarar o seu problema. Senão, ele nunca deixará de existir em sua vida. E cada vez que você demora, pior fica. E a outra lição que eu quero que você aprenda é: aceite o processo de restauração em sua vida. Porque existem muitas pessoas que não querem ou não desejam aceitar o processo de restauração. Porque o processo de restauração não é aplicado por nós, é aplicado por outrem, é aplicado por outra pessoa. E às vezes a forma que é aplicada por outrem não é a forma que você deseja. E a forma que Naamã pensou não foi a forma que o problema dele foi tratado. Por isso que houve um choque entre Eliseu e Naamã, porque Eliseu sabia a ferida no todo, e Naamã se revelou quem ele era quando o seu problema foi confrontado com ele. Muitas pessoas se revelam quem é e o que é quando de fato há um confronto direto com o seu problema interno. E Naamã, quando Eliseu disse para ele, nem disse, mandou um recado para ele, falou assim: olha, vai até o Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Quando ele ouviu isso, Naamã era um homem que conhecia pelo menos ali aquelas
sua cura, da sua dor. Porque ele queria ser tratado da maneira que ele desejava. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você vai ser operado, às vezes o médico te pergunta: você quer uma anestesia geral ou local? Tanto faz, de qualquer forma terá que tomar uma anestesia. Se for local, é na ferida. A anestesia geral, de qualquer maneira, vai mexer na ferida. De qualquer maneira, vai tocar na sua dor. Mas aí você escolhe o que quer: anestesia geral ou local. Porém, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. A local é só para você ter o privilégio de ver a sua ferida. E a geral é só para você dormir e descansar em paz, e quando acordar, seu problema desapareceu. Mas a anestesia vem de um jeito ou do outro. E Naamã queria aliviar as coisas, e não tem como. O problema tem que ser confrontado cara a cara, frente a frente, seja o que for. E deixa eu te dizer uma coisa. Naamã, ao ouvir isso, voltou-se e foi-se embora para a sua terra. Sabe o que nós podemos aplicar aqui? É que muitas pessoas entram na igreja e vai para a sua casa, vem para a igreja, volta, vem para a igreja e volta, sempre com os mesmos problemas. Por quê, pastor? Ouvem Deus falar, pela sua palavra e não querem um tratamento, não querem a cura, não querem a solução. Isso não é assim. O problema de Naamã era orgulho, e o problema de muitos nós é orgulho. Nós não queremos a cura, nós queremos uma fórmula mágica. Foi-se embora o problema, foi-se embora tudo. Não há fórmula mágica. O problema tem que ser confrontado. E muitas pessoas entram e saem, e o problema continua. Por quê, pastor? Quem que o pastor pensa que é para falar uma coisa dessa? Quem que ele pensa que é? Eu tenho 30 anos de crente, eu tenho isso, eu conheço a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. É a receita. E há muitas pessoas, isso é muito sério que eu vou dizer, quando comete um erro com outra pessoa, oram a Deus: Pai, eu juro, Senhor, que eu não vou fazer isso mais, eu peço-te perdão. Você acha que o perdão foi aceito? Não adianta pedir perdão a Deus e não pedir perdão a quem você feriu. Deus, Senhor, eu não vou fazer isso mais, tudo bem, eu já aprendi a lição. Mas enquanto você não dizer a pessoa: perdão, pastor Márcio, eu não sarei, eu não resolvi a minha situação. Porque existem pessoas: não, pastor, já pedi perdão a Deus, eu já aprendi. Isso não é suficiente. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar ele ou ela frente a frente e dizer: irmão, irmã, eu pequei, eu falei. Se eu cometo um ato contra o meu patrão e chego em casa: Deus, me perdoa, não vou voltar a fazer isso mais, eu estou certo. Eu tenho que assumir a minha falha. Patrão, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, perdoa-me. E nós queremos superficializar. Nem sei se existe essa palavra. Existe, pastor? Não é só existe.
Inventei uma palavra. Então, nós não podemos, porque este orgulho vai nos matar. Nós temos que aceitar o processo da restauração por o treino. E alguém disse muito bem e definiu 7 mergulhos. E ele disse assim: o primeiro é que Naamã despiu-se de todo o seu orgulho, ou seja, perante o rio Jordão havia um povo que estava observando Naamã. Ele vai ou não vai? Ele vai aceitar o método ou não vai? Ele vai mergulhar ou não? Sim ou não? E Naamã teve que despir-se. E todos viram o seu problema, todos viram a sua fragilidade, todos viram o que ele tinha sem as suas armaduras. Cuidado, tomemos cuidado com essa palavra orgulho, para que não soframos desnecessário, para que não soframos sem necessidade. Por causa de orgulho, muitos estão se matando a si mesmos e não querem a restauração, porque querem se restaurar sozinho. Não há restauração sozinho, porque se houvesse, o mundo estava restaurado. O segundo, ele despiu de sua posição social. Ali ele esqueceu que era comandante, que era guerreiro, que era respeitado, que era muito honrado. Ele esqueceu. Nós temos que esquecer o que nós somos. Nós temos que nos humilhar perante Deus e: Pai, eu careço da sua presença, eu careço da sua misericórdia, ajuda-me, Senhor. Terceiro mergulho, esse escritor disse, foi o mergulho da conversão, que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Naamã não pensava que deveria mergulhar. Ele foi com a expectativa para Israel, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. Ei, não é da maneira que você espera que vai acontecer. É da maneira que Deus decide que vai acontecer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito do Senhor. Aceite o quanto antes o seu processo de restauração. Quarto mergulho, o mergulho da impaciência. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ah, como isso nós queremos ultrapassar o tempo. É meu tempo, é agora e tal, etc, etc. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deixe que Deus, no seu tempo, faça o que Ele tem para fazer. Não lute contra o tempo de Deus. Senão, você vai se arrebentar se lutar contra o tempo de Deus. Quinto mergulho, esse escritor disse que é o mergulho da obediência. E aqui está o segredo para todos nós. Ele foi restaurado de sua lepra mediante a sua obediência. O paciente, ele é restaurado porque ele obedece o que o médico disse para ele fazer. Interessante que às vezes nós obedecemos não querendo obedecer. E Naamã foi assim: eu mergulho
Existem pessoas que obedecem não querendo obedecer. E Naamã vai ir. Ah, Jesus, eu tenho que mergulhar. Ah, eu tenho que mergulhar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E todo mundo estava vendo quem no Rio Jordão? Naamã. Falta mais um, Naamã. Vamos embora. Naamã, falta mais outro. Obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Sexto mergulho, o mergulho da submissão. Quando você e eu nos submetemos à vontade de Deus e não à nossa vontade. Naamã disse: pronto, vou mergulhar. Não tem nada para perder. Deixe que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Deixe que a vontade do Senhor prevaleça em sua vida. Deixe que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. E o sétimo foi o momento do mergulho da restauração. Ele agora é restaurado de sua lepra. Sua pele fica como uma pele de criança. Ai, como Deus é lindo! Mesmo nós sendo tão pecadores indignos, tão desobedientes, rebeldes como Ele ainda nos restaura. Mesmo sendo nós desobedientes ao que Ele escreve, Ele ainda nos dá o seu amor e a sua graça para nos restaurar. Aleluia. Isso não tem preço. Há tempo para todas as coisas. E vai chegar o tempo da sua restauração, que Deus restaurará sua casa, sua família, sua vida em todos os sentidos. Mas tem que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o método de Deus, e não forçar que a restauração seja no meu tempo e no seu tempo. E quero terminar falando sobre 4 marcas de um homem restaurado, de uma mulher restaurada na vida de Naamã. Israel é o centro do tratamento, é o hospital dos crentes. Não paga a consulta e leva a receita de graça, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que disso depende a nossa alma, obedecer a Deus, obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer a palavra, obedecer a palavra, o que nela está escrito, que a sua vida seja guiada pela palavra. Busque na palavra a receita para o seu problema. Não busque pessoas, o que você acha disso? O que você pensa disso? Vamos ver o que Deus pensa. Vamos ver o que Deus fala em suas escrituras. E o que Deus falar é o que eu acato. O que Deus escreve é o que eu aceito para a minha vida. Se é mergulhar, mergulharemos. Se é nos humilhar, humilharemos. Mas é a vontade de Deus, é a palavra de Deus que prevalece, que permanece e que fará em nós o que só Ele pode fazer. Sabe por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a minha pregação, não é a pregação de outro, é sim, mas a palavra. O poder da palavra não está naquele que semeia, ela está na semente. A semente é que faz crescer, a semente é que faz crescer a fé, a semente é que brota, a semente é que tira toda. Aqui tudo
tudo aquilo que não está bem em nós. É a semente. Então quem semeia apenas tem o privilégio de plantar. Mas é a semente, é a palavra, é o poder da palavra que fará isso. Isto Jesus explicou na parábola do semeador. A semente é a palavra do Senhor. Aí ele explica que o demônio, que o diabo vem para tentar arrebatar essa semente. Por quê? Para que ela não dê efeito em sua vida, para que ela não cresça no seu coração e na sua mente. Portanto, cuidemos para que a palavra, essa semente, não seja arrancada do seu coração. Guarde essa palavra no coração, como disse Davi, para não pecar contra o Senhor. A primeira marca, vemos no versículo 15, Naamã, ele reconheceu que Deus é único, não há outro Deus igual o Deus de Israel. O homem restaurado, uma mulher restaurada, ele atribui primeiramente a sua restauração ao Deus de Israel. Em nenhum momento ele se refere que a restauração foi mediante a palavra do profeta. O profeta foi apenas um instrumento. Ele então reconhece que Deus é Deus na vida do profeta. Ele reconhece que Deus é único e poderoso. Essa é a marca de alguém que é restaurado, que foi tocado, que foi regenerado pelo Senhor. Ele reconhece Deus em sua vida. A segunda marca, ele reconhece que ele é servo. Na parte B do versículo 15, ele disse: por favor, aceita o presente do teu servo. Olha, para quem chegou com aquela pompa toda, agora está dizendo: aceita o presente do teu servo. Eu sou servo agora. Eu não sou senhor, eu não sou comandante, eu não sou guerreiro, eu sou teu servo. O homem restaurado, uma mulher restaurado é servo, é servo. Nós servimos uns aos outros. E terceiro, ele disse para Eliseu que ele não quer ter mais associações com práticas ocultas a outros deuses estranhos. O homem restaurado não volta a fazer o que ele fazia antes. E ele disse: eu não quero mais fazer holocaustos e sacrifícios para outros deuses. E Eliseu disse: vai em paz, mediante essa sua palavra. E a quarta marca é que você sempre terá a paz de Cristo em seu coração. A segurança, a tranquilidade, a quietude, que nada e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, querida igreja, não permita que o orgulho bloqueie a sua vida por toda a sua vida. Seja quem for, resolva o problema. Enfrente. Não tenha medo de rejeição. Enfrente o problema. Enfrente a pessoa. Enfrente a pessoa. Se coloque sobre os seus pés.